Nessa videoaula vamos ver uma das opções de filtro mais simples que tem, mas que tem mais opções, que é o Filter Gallery. Então eu já tenho a minha camada selecionada, ela já é o Smart Object. Vou vir em Filter, escolho o Filter Gallery e vou expandir aqui um pouco o painel para a gente conseguir enxergar bem o que está acontecendo. Então vou vir aqui na cantinho, vou vir aqui no cantinho e vou expandir bem o painel. Aqui na lateral também. E pronto. Eu tenho aqui vários tipos diferentes de categorias. Em cada categoria eu tenho tipos diferentes de filtros. O filtro que eu estou usando atualmente, nessa opção, é o Plastic Warp. O Plastic Warp é para simular aqui plástico usando tons diferentes de luminância. Então ele é bem útil também quando você está fazendo algum tipo de composição, mas não é o caso aqui. Então não é o Plastic Warp que eu vou usar. E eu tenho também aqui ó, o botãozinho de nova camada, caso quisesse interagir mais vezes o filtro ou mais tipos de filtro. Mas eu não quero esse segundo, então eu vou tirar, clicar aqui na lixeirinha e ficar com um filtro só. Daí quando eu for passando por aqui, ó, a gente consegue ver como cada filtro vai dar uma impressão estética diferente. Que nem, por exemplo, esse cutout, ele dá uma estética bem vetorial, bem parecido com o que você usaria no Image Trace no Illustrator. Eu tenho aqui um número de níveis de cor diferentes que eu quero, a simplicidade que vai ter em cada uma das traços, o que vai acabar fazendo ele ficar aqui mais quadradinho, é o nível de simplicidade, e aqui a fidelidade com as edges, com as laterais que ele vai ter. Então eu vou diminuir aqui a fidelidade, aumentar a simplicidade, ó. E eu posso brincar aqui com o número de cores que eu tenho para formar a minha imagem. É uma opção bem interessante. Ela não tem tanta cara de pintura, mas é um efeito bem interessante. Eu posso vir aqui em Dry Brush, ele vai simular um tipo de pincelada. Aí tem aqui o nível de tamanho de cada brush, de cada pincelada, o nível de detalhes de cada pincelada e uma textura geral da imagem. Continuando aqui, eu tenho outras opções também para simular pintura, como por exemplo aqui o Watercolor. Alguns deles também vão dar uma aparência mais ou menos de pintura. Daí você pode usar ele com interação com outros filtros, criar uma nova camada, brincar entre alguns filtros diferentes para fazer o teu efeito. Eu vou sair aqui de artístico, e vir em Brush Stroke. Aqui em Brush Stroke ele tem vários aqui que simulam pinceladas. Aí você tem algumas opções adicionais sempre aqui na lado direita. Você pode vir nessas opções adicionais aqui para definir como você quer a aparência geral da tua imagem. Eu vou vir na próxima categoria. Ela é de distorção, ela não vai ajudar no caso aqui para fazer uma pintura, mas ela é bem útil quando você quer simular, por exemplo, manchas de água, você vai fazer um reflexo e você quer aqueles ripple, aquelas ondulações na água, ou você quer simular aqui um vidro. Aqui na opção Sketch, ele vai simular aqui pintura. A única coisa é que as opções de Sketch, elas vão usar suas cores de primeiro e segundo plano. Então eu vou clicar em Cancel, e vou resetar aqui para preto e branco, e vir em Filter, Filter Gallery, e voltar ali para as opções de Sketch. Daí nas opções de Sketch, elas vão simular aqui, ó, como se eu tivesse feito o desenho com alguns tipos diferentes aqui de traçado. Que nesse, por exemplo, aqui ó, tem o traçado de carvão, que vai ficar bem bacana. Essa opção aqui é uma versão mais simplificada. Tem aqui a lápis. Na verdade, ele chama aqui de giz de cera. Não é bem um lápis. Aqui no caso ele está com uma opção aqui de caneta, que essa sim dá uma cara mais de lápis. Esse aqui dá um efeito halftone. Se vocês aproximarem aqui, ó, é o efeito halftone de impressão, que são as bolinhas. Você pode ver aqui aumentar o tamanho dessas bolinhas e o contraste entre elas. Ele tem até aqui opções de ser pontos, círculos ou linhas. Normalmente você vai usar pontos. É um efeito bem legal também. E aí você vai passando aqui nas opções, vai ter vários outros tipos de efeitos também. Entre eles todos, dessa categoria, os que eu acho mais legais são o Chalk e o Pen. Seguindo lá, a gente tem uma categoria de esterilização, que tem esse efeito glow só. E o último, ele adiciona a textura. Esse de adicionar a textura é legal de brincar em conjunto com outras opções. Então, se por exemplo, eu vou vir aqui em artístico e eu vou escolher aqui algum de pintura. E daí, além da pintura, eu quero uma textura para dar impressão de canvas, de tela. Então, eu vou clicar aqui no botão de novo. E na nova camada, eu vou vir aqui em texturização e vou escolher o texturizar. Daí eu tenho aqui a escala dessa textura e o relevo dessa textura. Então, ela tem bastante cara aqui ó, de uma tela de pintura. Eu posso vir aqui e deixar lá em cima ou embaixo. Só que se eu deixar embaixo, a tinta vai afetar por cima dessa textura. Então, eu vou colocar aqui na ordem contrária. Eu ainda não estou muito seguro se eu quero Dry Brush. Deixa eu ver se eu acho aqui uma outra opção que vai me dar um efeito mais legal. Ainda não é esse. Eu acho que eu vou usar aquela opção de Chalk. Vem aqui em Chalk.
em cima do texturizar. E aqui eu não preciso necessariamente usar a textura Burlap, que é a textura que ele está usando. Tem aqui uma outra textura chamada Canvas, que também é bem legal. E daí quando eu terminar de escolher, no caso, vou tirar aquela Burlap mesmo. Clique em OK. E eu tenho a imagem final. Sempre que eu quiser fazer qualquer tipo de alteração, eu só dou um duplo clique no Filter Gallery, eu tenho acesso a ele novamente. Se eu quiser brincar com Blend Mode e transparência entre ele e a minha camada, eu dou um duplo clique nessa caixinha. Eu tenho acesso aqui a transparência e Blend Modes. E eu também tenho aqui uma máscara, caso eu quisesse que parte da imagem não tivesse o filtro. Daí eu consigo vir aqui com o pincel. Aí eu pego o meu pincel, deixa eu só aumentar aqui o tamanho dele. E eu posso pintar aqui pela tela, e onde eu pintar ele não tem o efeito. Daí eu consigo brincar aqui em áreas para ele ter o efeito, áreas para não ter o efeito. Também posso usar uma ferramenta de seleção, se eu quiser. Daí eu uso aqui a ferramenta de seleção para definir a área que eu não quero efeito. E aí eu pinto aqui com a cor de primeiro plano. E nessa área aqui eu não tenho efeito. Vou pegar o pincelzinho aqui e fazer mais um acabamento nessa seleção. Deixa eu aumentar o flow para ir mais rápido. Daí você consegue sempre que você quiser definir uma área para ter o efeito, outra área para não ter. Ou apagar aqui a máscara. Agora ela tem inteiro efeito.